Fala galera, beleza? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso vídeo de língua portuguesa do nono ano. Nós iremos trabalhar com o conteúdo de predicativo, do sujeito e do objeto. Predicativo, lembra, estamos falando de qualificações, características. Vamos agora aos nossos objetivos. Que nós temos aqui em um, mas na verdade são dois. Reconhecer os tipos de predicativos. Reconhecer os predicativos do objeto e os predicativos do sujeito. E para início, falando de predicativo, como eu disse, estamos falando de qualificações, de características. Gostaria de perguntar para você, tem alguém que sempre está falando, você deveria ser desse jeito, você deveria ser de tal jeito, dando qualificações que você deveria ter, cumprir? Você tem alguém que faz isso com você, que de certa forma pressiona, falando características que você deveria possuir, ter? Temos aqui uma ilustração sobre isso. Veja comigo. Se eu fosse assim, se eu fosse assado, se eu fosse viver. Veja só, nós temos um personagem que, de certa forma, ele foi intimidado para ter algumas características, porque ele fala sobre isso. As palavras assim e assado indicam características precisas? Não. Ele está exemplificando, de certo, ele foi intimidado para ser várias coisas, E ele resumiu em duas palavras. Se eu fosse assim, se eu fosse assado. Qual enunciado confirma sua resposta, que essas características são imprecisas, o assim ou assado, que elas se referem a outras, a várias? É o próximo. Se eu fosse, nós temos apenas uma reticência, não temos nenhuma outra característica aqui, como o assim ou assado. Se eu fosse igual, poderia ser, mas não tem. Então isso mostra pra gente uma indefinição de características, que temos características não precisas. Ainda sobre essa fala desse personagem. As frases expõem que a personagem foi coagida a seguir padrões. Qual foi a reação da personagem? Então sim, pelo que ela fala aqui, essa personagem, ela foi intimidada, ela foi coagida a seguir, a ser de um modo que alguém tinha padronizado, alguém queria que ela fosse daquele jeito. E qual foi a relação diante dessa coação, dessa intimidação que ela fez à personagem? Se eu fosse viver. Ela preferiu viver e deixar essa intimidação, essa coação para ela ser de um certo modo padronizado e ser ela mesma, viver a própria vida do jeito que ela gostaria de viver, mostrando uma liberdade, Refletindo ainda, nós temos um exercício número 1. Nas 3 primeiras orações, a forma verbal fosse provém de qual verbo? Tem origem em qual verbo? E a letra B. E na última frase aqui, o fosse tem a ver com qual verbo, pessoal? Respondam.
Voltamos. Conseguiu identificar de onde provém a forma verbal fosse nas 3 primeiras orações? E na última oração, na quarta, ela tem origem também na mesma resposta que você deu na letra A? Vejamos. Nas 3 orações iniciais, o fosse, a forma verbal fosse, provém do verbo ser. Isso mesmo. Então, nós temos aqui um verbo de ligação nas 3 primeiras orações. Já na letra B, nós temos uma resposta diferente, porque ela se refere à última oração. Se eu fosse viver. Na última, o verbo fosse, a forma verbal fosse, provém de ir. Então, provém de outro verbo. Nós temos aqui uma questão que são verbos irregulares. Então, a sua conjugação coincide, as formas de escrita coincidem, mas o significado é diferente. Por isso que é interessante sempre que você analisar o verbo, as palavras que estão em volta, todo o contexto para identificar, às vezes, essa mudança de sentido, mas a palavra permanece da mesma forma. Temos aqui a indicação dos predicativos que temos na fala da personagem. Se eu fosse assim, se eu fosse assado. Então temos o verbo fosse, que vem do verbo ser. Temos o sujeito, quem fosse assim, o eu. Temos aqui o ser, que mostra uma condição, uma conjunção de condição. Temos o verbo e temos as características, como vimos, imprecisas. São características do sujeito, então são predicativos do sujeito, porque em cada oração atribui-se uma característica ao sujeito. E esse nome, esses atributos, são chamados de predicativo do sujeito. Já nesse outro exemplo, eu considero os padrões uma prisão. Temos o verbo considerar. Quem considero? Eu. Temos o sujeito, restante predicado. Considero os padrões uma prisão. Quem considera, considera algo. Nesse caso, nós temos o complemento os padrões, o objeto, os padrões. E temos uma prisão, que está relacionada como uma característica dos padrões. Então, é uma característica do objeto. Logo, em cada oração, atribui-se uma característica ao objeto. A esses atributos chamamos de predicativo do objeto. Nesse caso, então, uma prisão, predicativo do objeto. Vamos ler um texto explicativo da historiadora Marcela Telles sobre a música popular produzida em Minas Gerais. Isso mesmo, nesse texto explicativo irá ser abordado o conteúdo da viola portuguesa no Brasil, a chegada desse instrumento musical no Brasil. Vejamos. Cantigas, caipiras e causos. A viola portuguesa, instrumento de origem árabe, desde que chegou ao Brasil no século XVI, aos poucos adquiriu personalidade própria, uma personalidade moldável, adaptada a cada região do país. Podia ser caipira, cabocla, nordestina ou sertaneja. Utilizado pelos jesuítas como instrumento de catequese, foi na bagagem dos bandeirantes em suas investidas pelo sertão que o instrumento chegou às Minas. Nesse encontro, a musicalidade portuguesa foi se misturando a ritmos já existentes na terra. E a música trazida pelos negros tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões. Encerramos aqui a leitura desse texto explicativo sobre a viola portuguesa. Temos aqui alguns traços, a origem dela, que na verdade é árabe, que ela chegou no século XVI ao Brasil. Fala algumas características, preste atenção, características desse instrumento. Se temos características, temos predicativos da viola portuguesa. E com base nisso, já vamos fazer um exercício de número 2. Temos o trecho, uma personalidade moldável, adaptada a cada região do país, podia ser caipira, cabocla, nordestina ou sertaneja. Letra A, a que termos se referem as palavras destacadas? Letra B, essas palavras são características desse termo? Sim. Qual é a função na oração? B. Letra C, Qual informação do texto se relaciona com essas características? Responda.
Voltamos. Respondeu, consigo identificar a que termos se referem essas palavras, qual é a função também na oração e que informação ela se relaciona, com qual informação ela se relaciona? Vejamos. Letra A viola portuguesa. Então, quem é caipira, cabocla, nordestina ou sertaneja é a viola portuguesa. Se a viola portuguesa é a quem estou me referindo, essas palavras são características da viola, são predicativos do sujeito. E letra C, relaciona-se à informação de que a viola portuguesa adaptou-se a cada região do país. Isso mesmo, nós temos os predicativos aqui indicando, ajudando a referenciar isso. A cada região do país teve um predicativo. Então, cada região desencadeou um predicativo. Dependendo da região em que a viola foi utilizada, ela foi caipira. Em outra região, ela foi cabocla. Em outra, nordestina. Em outra, sertaneja. Então, cada predicativo se refere à viola portuguesa, mas também tem uma relação aqui com a região em que ela foi utilizada. Preste atenção ainda à importância desse predicativo na construção do texto. Então, ele está elencado a várias informações. Vamos refletir agora sobre esses dois predicativos ou essas duas palavras. Será que, na verdade, eles são predicativos nas duas ocorrências ou não? A viola era uma personalidade moldável. A personalidade da viola era moldável. Aqui, nós temos um adjetivo, moldável. E nas duas ocorrências, nós temos o predicativo ou apenas em uma? O que acontece, né? Em cada oração, qual é a função sintática da palavra destacada? Vejamos. Então, na primeira aqui, no primeiro enunciado, moldável, é adjunto adnominal, pois caracteriza um termo que ele acompanha. Isso mesmo, veja em detalhe. A viola era uma personalidade moldável. Qual é o predicativo da viola no primeiro enunciado? Que ela era uma personalidade. Uma personalidade é o predicativo desse sujeito viola. Moldável não é a viola, e sim a personalidade. Então, nós temos um adjunto adnominal, um adjetivo que qualifica a personalidade. Já no segundo enunciado, nós temos moldável é predicativo do sujeito, pois caracteriza o sujeito. Isso mesmo. Então, a personalidade da viola era moldável. Agora sim, moldável está se referindo à personalidade que está aqui como sujeito. Então, agora sim, no segundo enunciado, nós temos um predicativo do sujeito. Exercício de número 3. Tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões. Letra A. Como é classificado o predicado dessa oração? Explique. Letra B. Por que a viola portuguesa é indispensável? Responda.
Vamos para a conferência. Lembrando que na letra A você deveria justificar e classificar o predicado da oração. Nós temos aqui: tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões. Classificar esse predicado e explicar por que ele tem essa classificação. E na letra B, você deveria dizer por que a viola é indispensável, por que ela se tornou indispensável, por que ela tem essa característica. Vejamos, letra A, o predicado é nominal, pois há verbo de ligação, tornou-se, e o predicativo do sujeito indispensável, isso mesmo. Então nós temos aqui: tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros nas festas religiosas e nos mutirões. É tudo predicativo, porque a viola está oculta, o sujeito está oculto aqui. Mas temos o predicativo, temos o verbo de ligação e temos uma característica, o indispensável. E por que ela se tornou indispensável, que é a resposta da letra B? Porque ela sempre foi utilizada durante as viagens pelos tropeiros, ela foi utilizada sempre nas festas religiosas e também nos mutirões. Então, em vários momentos do cotidiano, a viola estava presente. Por isso, ela se tornou indispensável. Vamos refletir. Nesse encontro, a musicalidade portuguesa foi se misturando a ritmos já existentes na terra e a música trazida pelos negros. Tornou-se indispensável durante as viagens dos tropeiros, nas festas religiosas e nos mutirões. Letra A. Considerando a ideia de tempo estabelecida pela locução verbal, foi se misturando, tornou-se, poderia ser substituído por era. Explique. Veja só, então vamos refletir sobre isso. Nós temos foi se misturando, e a pergunta quer saber se o tornou-se poderia virar era, poderíamos trocar o tornou-se por ela. Lembrando da questão temporal do foi se misturando, daria certo? Ficaria adequada essa construção, essa substituição de verbos? Não daria certo, porque a forma verbal era não apresentaria o mesmo sentido expresso por tornou-se. Era indispensável. Nós temos uma continuidade. Agora, tornou-se indispensável, nós temos uma mudança. O tornou-se indica que a partir de algum momento, de algum ponto, ela começou a ser indispensável. Agora, se nós trocássemos pelo era, seria sempre algo contínuo. E essa questão temporal de a partir de um momento não ficaria estabelecido, perderia o sentido dessa ideia. Então, não podemos trocar se quisermos manter o mesmo sentido aqui em relação ao foi se misturando. Essa questão temporal aqui também deveria se modificar se trocássemos pelo era. Agora vamos ler um cartão que tem a ver com a viola também. José, esta viola vai deixar suas apresentações ainda mais bonitas. Feliz aniversário para você. Então, um cartão de aniversário para o José, e ele foi presenteado com uma viola. Pegando esse cartão, esse enunciado, nós temos aqui a palavra bonitas. A palavra bonitas é um adjetivo, pois atribui uma característica a um ser. Letra A. A quem se refere esse adjetivo? O bonitas está se referindo a quem nessa oração? Letra B. Qual é a função exercida na oração? Qual é a função, o papel dessa palavra na oração, fazendo a questão da sintaxe, dos elementos que compõem esse predicado?
Respondeu, conseguiu encontrar. Aí, a quem se refere o adjetivo bonitas? Quem que é bonitas nessa oração? E também qual que é a função desse adjetivo? Qual é a função dessa palavra, lembrando da sintaxe dessa oração? Letra A. Bonitas refere-se ao objeto suas apresentações. Então, portanto, tem uma função, é um predicativo do objeto. Vamos ver isso na oração. Esta viola vai deixar suas apresentações mais bonitas. Então, quem vai deixar suas apresentações mais bonitas? Esta viola. Temos o sujeito. Vai deixar até o final, predicado. Nós temos aqui uma locução. Vai deixar ou então deixará. Temos uma locução, 2 verbos, papel de 1. E na sequência, vai deixar o quê? Suas apresentações, o objeto dessa locução, um objeto direto. Bonitas está se referindo a apresentações e não a viola. Então, se está se referindo a apresentações, que é o objeto, sim, nós temos um predicativo, uma característica do objeto. Estamos chegando ao fim, mas vamos ver o que aprendemos. Realizamos a leitura de texto explicativo e de um cartão, reconhecemos predicativos do sujeito e do objeto. Temos as referências para consulta. Agora sim, estamos no fim. Desejo a você dias melhores, continue bem e até a próxima!